dia, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Obrigado, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, por essa chuva que está caindo sobre a terra, meu Deus. Isso é bênção do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Quero convidar essa noite a Thalita, chamar. Você consegue dirigir. Hoje vamos declarar a palavra do Senhor. O ato profético hoje, ele diz assim: enquanto houver fé, haverá provisão. Amém? Vamos dizer junto? Enquanto houver fé, haverá provisão. Mais uma vez? Enquanto houver fé, haverá provisão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Deus que tem nos sustentado. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chuvas de graças têm vindo sobre a nossa cidade. Glória a Deus. Nessa noite é motivo de muita alegria estar aqui para transmitir a palavra do Senhor. E hoje, durante toda essa semana, o Senhor tem me trazido a meditar em Sua palavra, e nessa semana Ele me mostrou que Ele fala. Só que hoje Ele também disse que Ele é o Deus que diz não. Amém? E eu tenho muito a agradecer a Deus pela juventude dessa igreja. O Senhor tem me direcionado para orar por essa juventude durante esse mês. E onde eu passo, eu conto o testemunho dessa juventude, a juventude Azap, a juventude da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis. Onde eu conto o meu testemunho, o nome da juventude Azap é citado, porque através dessa juventude o Senhor me levantou. Amém? Glória a Deus. Nessa noite, eu estarei fazendo a leitura em Mateus capítulo 26, o versículo 39. E no decorrer eu estarei citando alguns versículos. Glória a Deus. Diz assim: ele, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Nesse momento eu estarei orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença, ó Deus, ó Pai, já foram ministrados aqui louvores, ó Deus, orações, e nesse momento eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar ao meu e ao coração da igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor fala, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, nesse momento, quem estava indo adiante e prostrando sobre o seu rosto e orando, era Jesus. E ele estava falando com o Pai, porque a última Páscoa e a Santa Ceia já havia sido realizada. Pedro já havia sido avisado que ele negaria Jesus, mas agora a hora se aproximava em que Cristo iria ser crucificado. Só que ser crucificado e morrer para Cristo era muito fácil, porque ele iria para o Pai. Mas aqui nesse momento, Jesus fala de um cálice. Qual cálice que Jesus estava pronto para
para tomar. Porque esse cálice era tão pesado que ele desejou que o Pai o apartasse daquele cálice. Naquele momento, Jesus tinha um endereço. Jesus estava caminhando. Jesus, a cada momento, se aproximava da hora em que Jesus iria arrastar sobre si o pecado de toda a humanidade. Este era o cálice. Este é o cálice que nós não suportamos. O cálice do pecado nós não suportamos. O cálice do pecado nos leva à perdição. O cálice do pecado nos leva à condenação. O cálice do pecado nos leva à morte eterna. O cálice do pecado é muito pesado. Mas naquele dia, o Senhor Jesus disse para o Pai: se é possível, passa-se de mim este cálice. E o Pai respondeu: não. Não. Por quê? Porque era a vontade do Pai. O próprio Filho, ele respeita a vontade do Pai. Mas nós, muitas das vezes, queremos ir contra a vontade do Pai. E nós queremos prosseguir para o caminho da morte. Nós queremos prosseguir para o caminho do pecado. Nós queremos beber o cálice que nem Jesus queria tomar. Esse cálice, ele traz destruição. Mas Jesus diz: não seja como eu quero, seja como tu queres. E nós vimos que Deus não tirou aquele cálice de Jesus, porque ele foi crucificado, porque ele morreu por causa de pecadores. Nós vimos que Deus não livrou Jesus daquele cálice, porque nessa noite nós estamos aqui, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Foi aquele cálice que ele tomou, que nos garantiu estarmos aqui nessa noite, como peregrino. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus, porque Jesus, ele foi para o céu, ele foi preparar um lugar. Quando Deus disse: a minha vontade é que você tome o cálice, porque Natalino João Marques não é capaz de suportar tomar o cálice. O cálice do pecado. O pecado, ele gera morte. O salário do pecado é a morte. Não há unção sem arrependimento de pecados. Não há transformação sem arrependimento de pecados. A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. E eu não vim aqui para crucificar nem a mim nem a você. Sabe por quê? Porque Jesus já foi crucificado. Jesus, ele foi crucificado porque ele pagou o salário que era para eu e você pagar. Era para nós morrermos eternamente e sermos lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Era para nós sermos lançados no inferno. Mas Jesus, ele entrou na frente e disse: aqui não, Satanás. Eu pago o preço. Foi por causa de um homem que não aceitou o nome de Deus que eu peguei
se nós não quisermos morrer, se nós quisermos viver a vida eterna, se nós quisermos contemplar a glória de Deus, nós devemos tomar posse daquela sentença que Jesus já pagou e não pecarmos mais, porque ali diz: olha, aqui eu não basta no pecado, agora você tem direito à vida eterna em Cristo Jesus. O pecado tem morte para você, o pecado tem morte para mim, o pecado tem morte para a humanidade, mas Jesus tem a vida eterna. Não comerás do fruto, porque no dia que comer, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Não comerás do fruto. Adão come do fruto. Adão peca. A quem foi dada a ordem? Adão. E ele comeu do fruto. E ali agora ele tinha acesso à morte, porque quando nós não aceitamos o não de Deus, nós acessamos a morte. Mas Jesus viveu a vontade do Pai. É necessário que nós venhamos estar atentos. Qual é a vontade do Pai? O Pai quer que eu não faça isso? O não de Deus te protege. O não de Deus lá no jardim do Éden garantia uma vida tranquila e um paraíso para Adão e Eva e para toda a posteridade. Mas não aceitar o não de Deus gerou e tem gerado inúmeras destruições. Mas o não de Deus, aceito por Jesus, tem gerado transformação, tem gerado vida. Jesus é suficiente para nos purificar. Basta que nós desejamos, como Davi, no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, não retires de mim o teu Espírito. Paulo também queria ouvir o sim de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9, Paulo queria ouvir um sim de Deus. 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, e eu não quero, Senhor, mesmo um mensageiro de Satanás para me esbofetear e de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei: Senhor, não quero, eu não quero, desvia isso de mim, tira. Olha a resposta de Deus. Vamos interpretar. Quando Deus diz, quando Paulo diz: orei 3 vezes ao Senhor para que tirasse isso de mim, Deus vai lá e responde e disse: a minha graça te basta. Pronto, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo não para Paulo. E Paulo, ele foi um apóstolo que o seu ministério foi glorioso. E nós hoje falamos de Paulo aqui porque ele aceitou o não de Deus. Serpente picou Paulo. Paulo não morreu, quem morreu foi a serpente. Paulo sofreu naufrágios. Paulo foi lançado em cadeias. Mas nós não queremos ser acusados de nada. Nós não queremos sofrer nada por causa de Cristo. Nós queremos apenas seguirmos a nossa própria vontade. Nós não queremos ser como Jesus. Nós queremos ser como Adão no paraíso. Nós queremos comer o fruto da
vontade de Deus é para nos proteger. Quando Deus diz não, é porque Ele conhece o teu futuro. Se não tem paz, se só tem aquela turbulência, se você falou com Deus e não tem gerado paz, a resposta é não. A resposta é não. Se nós formos lá em Gênesis, no capítulo 12, a seguir, nós iremos perceber que Deus fala. Deus foi falando com Abraão, e Deus vai falando, e vai guiando, e vai mostrando o caminho. A partir do momento que Deus disse, não é para ficar nessa terra, Abraão disse o quê? Eu vou ouvir o não de Deus, eu vou para a terra que Ele ainda vai mostrar. Pela fé, tem coisas que irão acontecer após nós obedecermos o não de Deus. Após obedecermos o não de Deus. O propósito de Deus é maior que a minha vontade. Os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Deus disse não para Jesus. Deus disse não para o unigênito. Por causa de mim e de você. Deus disse não para que nós não viéssemos a perecer, porque Jesus não tinha pecado. O pecado que Jesus teve, todos os pecados foram nossos. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Todas as enfermidades que Jesus levou sobre si eram nossas, e todas aquelas enfermidades eram suficientes para nos condenar ao inferno, à perdição, à condenação eterna. Mas ele ouviu o não de Deus. Deus está dizendo não. Se eu não quiser ouvir o não de Deus, eu vou viver as consequências das minhas escolhas e da minha desobediência. Quando eu murmuro contra Deus, eu estou dizendo não para Deus. E nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 3, que vai retratar uma lembrança de Números, quando o povo começou a murmurar contra Deus. E Deus disse: não entrarão no meu descanso, não entrarão no meu repouso. Será que nós queremos ouvir e obedecer, não é só ouvir, e obedecer o não de Deus, ou apenas fazermos a nossa vontade? Murmurar contra Deus é não aceitar o não dele diante de uma situação. Paulo não queria aquele espinho na carne. Há situações que nós sofreremos por causa do Evangelho. Só que o Senhor, Ele vai permitir, muitas das vezes, que soframos por causa do Evangelho, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. Não é o que o homem vê aqui no templo, é o que Deus vê lá no secreto. Não é o que falam de você que vai definir quem você é. É o que Deus fala de você. Este é o meu filho amado. Aleluia. Foi assim que Ele falou para Jesus: em quem tem comprazido a minha alma, eu tenho prazer neste filho. Davi, um homem
considerado segundo o coração de Deus. Mas quando eu vejo a oração de Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus, não retire de mim o teu espírito. Davi reconhecia a sua condição. Sem Deus eu vou morrer, sem Deus eu estou perdido. Não adianta riqueza sem Deus, não adianta reino sem Deus, não adianta nada sem Deus. E Deus disse não para Davi, quando este disse: eu vou construir o templo. Muitas das vezes nós pensamos que nós que estamos incumbidos para fazer algumas coisas e queremos ajudar Deus. E agora, Senhor, estou preocupado porque eu estou aqui na minha casa e agora eu já estou até descansado, já lutei as minhas guerras. Eu quero construir um templo. E Deus disse: não, quem vai construir é o teu filho, a tua posteridade, a tua semente é que vai construir, e eu serei com ele. E aqui Deus me traz à memória que os filhos da desobediência lá no deserto, dos pais que murmuraram, caíram no deserto também. Mas nós vemos que o filho de Davi, que se arrependeu dos seus pecados, que não sabia viver sem a presença de Deus, que mostrou total dependência de Deus, construiu o templo e Deus abençoou a sua posteridade. Então, nós devemos tomar cuidado, porque as nossas decisões são capazes de impactar a nossa geração. Obedecer o não de Deus é ter a total consciência da soberania dele, do cuidado dele, que ele sustenta, que ele fortalece, que ele guia, que ele orienta, e que nada foge do controle de Deus. Você acha que as coisas fugiram do controle de Deus? Aceite o não de Deus e viva o propósito que Ele tem para a sua vida, e gerações serão impactadas por causa da sua obediência. E nesse momento eu agradeço a oportunidade e passo para quem é de direito. Em nome de Jesus, nosso pastor Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, amado. Aleluia, Jesus. Enquanto houver fé, o que mais? Haverá provisão. Enquanto houver fé, haverá provisão. Precisa vir, precisa raciocinar. Estava vendo o pregador falar que os irmãos hoje, a igreja ensinou muito errado, né? Tem 7 décadas que o pessoal vem à igreja para ouvir os outros ministrar, para as bênçãos, e só oferecer, né? Orar, ir no emotivo, muita emoção, e o povo vem para a igreja sem raciocinar. Você viu? Sem prestar atenção, sem guardar. Uma palavrinha curtinha que nós falamos agora, né? Eu falei: Senhor, eu não quero isso. Eu estava ali e falei: Senhor, eu não quero isso. Esquecer. Amém? Que nós vamos sempre estar prestando atenção nas palavras do culto. Vamos orar um pouquinho? Vamos apresentar a campanha Semana de Oração? Você ajoelha no seu banco, você tem 5 minutos para falar com